Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Catiuxa Rico, sou professora de História e tem uma frase que eu gosto muito, que é só sei que nada sei de Sócrates. Mas uma coisa eu sei, para a gente poder entender a história hoje, a gente precisa estudar e compreender a história passada. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a reforma religiosa, para a gente poder entender, compreender a religião hoje, no mundo, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, a gente tem que estudar e entender como que foi essa história da religião. E um período histórico que retrata isso é a reforma religiosa. Sugiro a vocês que tenham em mãos o seu livro didático, o seu material de apoio e faça as anotações no seu caderno, ok? Vamos começar, sétimo ano. A reforma religiosa, ela foi, na realidade, uma mudança na religião, uma mudança na Igreja Católica. O que foi a reforma religiosa? Qual foi o conceito? A reforma religiosa ou reforma protestante foi um movimento que começou no século XIV, com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana, que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacam o luteranismo, de Martinho Lutero. Olha aí o Martinho Lutero. Vamos recordar, sétimo ano, todo o conteúdo estudado já, porque aí a gente novamente vai entender que a história é uma linha do tempo. Um conteúdo faz ligação com o outro, certo? Quais foram as principais causas da reforma? O que culminou essa reforma religiosa, né? Declínio do feudalismo, formação do capitalismo, efeito da Guerra dos 100 Anos, devastação da peste negra, ascensão dessa nova classe, a burguesia. Só que existem outras causas também que são devido ao contexto. Então, na época, novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, um maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia. Outra situação, corrupção no clero. Quando a gente pega para estudar história, sempre há essa questão de corrupção, e aqui não é diferente. A prática da simonia, que era a venda de objetos santos, espinhos, objetos pessoais dos santos, e a venda de indulgências, que era uma carta emitida pela igreja que dava perdão aos mortos e vivos, claro que mediante a um pagamento. Então, essa foi uma outra situação que deixava claro na época essa corrupção no clero. A desmoralização do poder papal. O cisma do Ocidente ou cativeiro de Avignon. A transferência do papado para Avignon em 1307 foi o resultado do conflito entre o rei Felipe IV da França e o Papa Bonifácio VIII. Somente em 1417 é que a Roma voltou a ser a única sede do papado. Temos também a questão desse sentimento nacionalista. Com o fortalecimento das monarquias nacionais instituídas, os reis passaram a encarar a igreja. E como a igreja tinha sede em Roma e utilizava o latim como entidade estrangeira que interferia diretamente em seus países. Uma outra situação era o descontentamento do povo. O povo ele estava tolhido por uma série de impostos devido à igreja. Favoreceu a insatisfação espiritual e o apoio aos reis, a atuação dos reis. Crítica à moral dos padres. Muitos eram envolvidos em escândalos. E aí, a gente poderia estar questionando assim, tá, então quem foram os líderes? Quem foram os principais reformadores? Martinho Lutero, que eu já apresentei para vocês, alemão, na Alemanha. João Calvino. Cadê o João Calvino? João Calvino na Suíça.
e Henrique VIII, um rei na Inglaterra. Martinho Lutero é muito importante, e aí a gente começa até a entender um pouco melhor. Ele era católico, ele era um monge e teólogo agostiniano. E ele acreditava que Deus nos julga pelos pecados e nossas obras, mas sim pela nossa fé. Então ele acreditava que Deus não nos julga pelos pecados e nossas obras, mas sim pela nossa fé. Ele afirmava que o Papa não era divino e era contra a hierarquia na igreja. Lembra que a igreja, como a gente estudou no período medieval, tinha uma hierarquia na igreja? Ele era contra isso. Defendia que cada governo poderia ter sua própria religião, pois a religião é submissa ao Estado. Olha que interessante, ele via a religião como submissa ao Estado. Ele era contra dogmas, o celibato e as crenças em imagens. Não acreditava no purgatório. Era contra a transubstanciação, materialização do corpo de Cristo. E era a favor da consubstanciação, o recebimento do Espírito de Cristo. Teve uma ação que ele fez que foi o estopim mesmo da revolta, da reforma, né? Da revolta para essa reforma. Contra uma pregação de João Tisel, um padre dominicano que vendia indulgências, Lutero escreve e publica 95 teses. Isso em 1517. E fixa na Catedral de Wittenberg. E ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Outra situação que é interessante, que agora com o advento da internet, a gente ter esse mundo mais global, a gente tem acesso na Biblioteca Estadual de Berlim à impressão das 95 teses. E outra situação também, você pode fazer também tours virtuais em museus. Olha que interessante como que isso te agrega o estudante nas suas descrições, nos seus registros, né? E aqui a gente tem uma foto ilustrativa do momento que ele está fixando essas 95 teses. A doutrina luterana, né? Então, ela inicia um grande conflito entre os clérigos na Alemanha. O Papa Leão X foi contra Lutero. Porém, Lutero recebeu o apoio de diversos humanistas. Em 1520, ocorre a bula papal, condenando as pregações de Lutero. Lutero queimou a bula papal em público, em contrapartida. Olha que ato revolucionário. Príncipes e a nobreza alemão apoiavam Lutero. Aí temos a Dieta de Worms, condenação de Lutero, mas não foi executada, pois Lutero teve apoio e proteção dos nobres. Imperador da Alemanha, Carlos V, convoca a dieta de Spira, que é a tolerância ao luteranismo apenas onde já existia, isso em 1529. Outros principados protestaram contra a determinação, a origem do termo protestante. Então, a gente percebe que, olha aí aonde que surge o termo da origem protestante. Eles protestavam, então o termo reforma religiosa, ora reforma protestante, todos os dois termos estão corretos. E Carlos V, né, o imperador da Alemanha, convoca a Dieta de Augsburg, que era um acordo entre católicos e protestantes. Algumas ideias dos luteranos impossibilitaram a sua concretização. No seu livro didático, estudante, você tem essas dietas, elas vêm bem detalhadas. Eu aconselho que você leia e faça as anotações no seu caderno e tire as suas dúvidas com o professor, ok? Carlos V, então, o que ele faz? Ele declara guerra aos luteranos. E aí vem as consequências. O Papa descomunga Lutero e seus apoiadores, inclusive os nobres, deixaram de receber os tributos. Em 1531,
tem de fato a criação da Igreja Luterana. Em 1555, vitória protestante e paz de Augsburg. Príncipes e nobres protestantes adquiriram o direito de anexar os bens da igreja e impor os seus súditos à sua religião, sob pena de expulsão e confisco de bens. E aí a gente percebe que a reforma ela começou a se espalhar pela Europa. E aí vem a doutrina calvinista, na Suíça, João Calvino. Ele era um advogado francês. Ai, professor, mas ele era um advogado francês? Não aconteceu, não foi na Suíça? Vamos entender. Ele sofreu grandes influências do humanismo e, lógico, influência de Lutero, que foi o pioneiro. Perseguido por essas ideias, ele foge para a Suíça. Ele acreditava que a nação humana está corrompida. E acreditava também na salvação pela escritura e fé. E acreditava na predestinação de Santo Agostinho. Professora, predestinação? Mas o que é isso, Catiúcha? A predestinação é a capacidade de Deus de decidir previamente os acontecimentos no tempo e no espaço. Predestinação é um conceito teológico. Então, quando hoje a gente acredita assim, mas isso aconteceu porque Deus quis. É daí, desse tempo e desse espaço da doutrina calvinista que vem essa forma de pensar. Calvino acreditava que os bens materiais adquiridos pelo homem como uma prova da bondade de Deus. Seus seguidores passaram a interpretar a riqueza como um sinal da graça divina. Então, olha aí que interessante, gente. É deste período também que veio os bens como graça divina. Então, quando você compra um carro, fala assim, Deus quis assim, glória a Deus, Deus ajudou. Então, essa forma de acreditar que os bens materiais são uma prova de bondade de Deus vem da doutrina calvinista também. Tinha a ética protestante, a questão do zero álcool, sem álcool, não mostrar o corpo, a questão das vestes longas, dos vestidos longos, e o trabalho sem preguiça, e com um diferencial de poupar, guardar dinheiro. E temos também a reforma se espalhando na Inglaterra, a igreja anglicana. E aqui é que aparece essa figura do rei. Então, rei Henrique VIII. É interessante porque a gente percebe que aqui nasceu no próprio governo, logo, uma formação de monarquia nacional. Teve o apoio da classe burguesa, da burguesia. Papa Clemente VII negou-se a anular o casamento de Henrique VIII com Catarina Aragão. Porém, a nomeação de um novo arcebispo que concedeu o divórcio. Professora, por que não estou entendendo essa história desse casamento do Henrique? Você pode explicar? Sim, e a gente tem que explicar para você poder entender o que o casamento tem a ver com a reforma. A gente já tinha visto na Idade Média que os casamentos eles eram arranjados, né? Então, nesse período, Catarina Aragão era a tia do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Aquele que já tinha havido batido de frente com Lutero, lembra? Então, o objetivo desse casamento era estabelecer o quê? Aliança política entre esses governos. Henrique, não conseguindo um herdeiro, pede para que o Papa Clemente VII anular o casamento. O Papa, querendo evitar atritos com Carlos V, nega. Então, presta atenção. A gente também já estudou que na época dos impérios, os reis, eles tinham um casamento, mas eles precisavam de um sucessor, eles precisavam de um herdeiro do trono. E ele não estava conseguindo filhos. Então, por isso que ele queria anulação do casamento. Mas olha a confusão política, né? Porque a Catarina, ela era tia do imperador de Roma. Então, como?
Então, foi negado. Henrique VIII, em 1535, proclamou-se chefe da Inglaterra. Assim, ele pressiona o parlamento a aprovar leis que aboliam todas as taxas pagas ao Papa, desligando a Inglaterra da Igreja Católica Romana. Então, o que acontece aí? Um rompimento. Ele então se divorcia de Catarina e casa com Ana Bolena. Com isso, teve as consequências. Qual foi a consequência? A excomunhão de Henrique VIII. O parlamento inglês rompe com Roma, esse foi o ato de supremacia de 1534, tornando o rei o chefe da igreja anglicana. Assim, aconteceu uma forte oposição católica e julgamentos e execuções a todos os opositores. Abolição dos mosteiros, confisco de bens e propriedades católicas em seu país. Quem se indispôs contra essas medidas sofreu perseguições. Muitos foram presos e condenados à morte. Então, dentro desse macro contexto da reforma religiosa, da reforma protestante, a gente precisa de entender que 3 importantes transformações aconteceram. Quebrou a unidade católica, pôs em dúvida a autoridade papal e negou os dogmas religiosos. E aí, a igreja não ficou de braços cruzados. O que aconteceu? Aconteceu um movimento de contra-reforma. A Igreja Católica, percebendo a diminuição de seu poder, inicia um movimento de contra-reforma, também conhecido como Reforma Católica. As principais medidas foram criação de seminários, convocação do Concílio de Trento, que nós vamos falar, criação da Companhia de Jesus. Os jesuítas deveriam expandir o catolicismo ao redor de todo o mundo. Contando com uma estrutura hierárquica rígida, os jesuítas foram os principais responsáveis pelo processo de catequização da população dos continentes americano e asiático. Isso aconteceu com a gente, a nossa colonização aqui no Brasil, e é conteúdo do 7º ano, do 8º ano. Mas nada impede que você, aquele ser estudante curioso, possa dar uma pesquisada sobre a Companhia de Jesus e estudar um pouco sobre isso. A criação da Sagrada Congregação da Inquisição Romana e aí o Concílio de Trento. Em 1545, o Concílio de Trento foi uma reunião dos principais líderes da igreja. Ela era organizada por quem? Pelo Papa Paulo III. Selou um conjunto de medidas tomadas pela Contra-Reforma. Então, quais foram essas medidas? Confirmou-se a eficácia das indulgências como instrumento para obter o perdão das penas temporais aplicadas aos pecadores. Os 7 sacramentos foram mantidos, assim como o culto às virgens e aos santos. A igreja continuava a ser a única com poder para interpretar as escrituras, entre outros. Então, o que a gente observa é que no Concílio de Trento e nesse movimento da Contra-Reforma, todas aquelas situações que foram questionadas durante a reforma, a igreja volta falando que não, que esse é a verdade, é a eficácia e devem ser mantidos. Assim, gente, a gente chega ao final do fim da reforma e da Contra-Reforma. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Lembrem-se sempre de estudar. E agora, muito importante nesse período de pandemia, estudar com o apoio do seu material didático, com o seu livro, façam as anotações, não deixem de tirar as dúvidas com o seu professor, certo? Até a próxima aula e fiquem bem!